Fala galera, Capitão Cartola na área. Estamos aqui para mais uma rodada de Cartola. Vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, comentar de qual cidade vocês são e o que vocês estão achando aí do nosso canal. Pessoal, aqui estão alguns números que a gente conseguiu nessa última rodada. A gente conseguiu a pontuação de 74,41. A média geral da rodada foi uma média alta de 63,65. Geralmente essa média ela fica em torno dos 40 a 50 pontos, então foi uma rodada boa para a galera aí. E aqui sobre o nosso patrimônio a gente conseguiu uma valorização de 21,47 cartoletas, é uma valorização ótima para a primeira rodada. A média dos cartoleiros foi 106,72, ou seja, 6,72 de valorização de cartoletas. Então, o nosso objetivo para a primeira rodada a gente conseguiu. Para essa segunda rodada, a tendência é a gente continuar valorizando. Então, vamos observar algumas opções e tentar ali encaixar o nosso time com essa quantidade de cartoleta que temos. Pessoal, essa é a liga do nosso canal. Peço que vocês entrem na liga para a gente conseguir interagir mais, para verificar como que está o time de vocês. Então, se inscreva na nossa liga aí para a gente ter uma resenha mais próxima. Pessoal, esses são os jogos da segunda rodada. A gente vai fazer uma leitura rápida aqui do que eu entendo para essa rodada. Lembrando que a gente tem jogos da Copa do Brasil no meio de semana, mas acredito que não vai ter nenhum time que vai poupar 100%. Pode ter alguma peça ou outra ali que seja poupada por desgaste físico, mas acredito que a maioria dos times vão com o que tem de melhor. E para esse primeiro jogo, Fluminense e Atlético Paranaense, eu acredito na vitória do Fluminense, apesar do Atlético Paranaense ser um time que sabe jogar fechado, então pode ser que o Atlético Paranaense consiga um gol ali no início do jogo e se feche completamente, mas a princípio assim, eu acredito nessa vitória do Fluminense. Outro jogo da rodada de hoje, né, é São Paulo e América. São Paulo trocou aí de técnico, mas eu acredito que mesmo com pouco tempo do Dorival Júnior, eu acredito que o São Paulo consegue uma vitória sobre o América Mineiro. Temos também Cuiabá e Bragantino. Esse jogo é um jogo que eu não consigo fazer uma boa leitura por não acompanhar muito o Cuiabá. Eu vi alguns jogos do Bragantino no Campeonato Paulista, mas acredito que esse jogo pode sim ser um dos jogos mais abertos em questão de resultado dessa rodada. Do jogo Cruzeiro e Grêmio, eu acho que eu vou meio que na contrapartida do que o pessoal está pensando. Eu acredito que o Cruzeiro vai se fechar ali para não sofrer tanto, então eu acredito também nessa vitória do Cruzeiro no Grêmio. Eu acho que não vai ser uma partida que vai ter um placar mais elástico, mas eu acredito sim que o Cruzeiro vai tentar começar a sua jornada no Brasileirão 2023 com vitórias no Grêmio agora. No primeiro jogo de domingo, Internacional e Flamengo, eu vejo que o Flamengo tem um time melhor que o do Inter, mas o Inter tem aí o fator casa, então eu acredito que esse jogo tem mais cara de empate. No jogo Vasco e Palmeiras, o Vasco surpreendeu a todos, ganhando o Atlético Mineiro fora de casa. O Palmeiras também teve ali a vitória contra o Cuiabá. Então esse jogo, por ser duas equipes que estão aí tentando conquistar a segunda vitória, eu vejo esse jogo mais com cara de empate. No jogo entre Santos e Atlético Mineiro, ambos perderam na primeira rodada, mas pelo fator casa, eu acredito que o Santos está tentando uma organização aí. Eu acredito que esse jogo ali, pelo placar magrinho, acredito que o Santos leva a vitória. No jogo Curitiba e Fortaleza, é um jogo complicado também de fazer leitura, mas acredito que esse jogo vai prevalecer o fator casa também. Acredito numa vitória aí de um placar curtinho aí do Curitiba, 1-0, 2-1 em cima do Fortaleza. No jogo Goiás e Corinthians,
não vejo nenhum favoritismo muito grande de nenhuma equipe. O Goiás foi jogar a Sul-Americana fora de casa, teve uma boa vantagem de 2-0, deixou ceder o empate. O Corinthians teve a sua primeira vitória no campeonato, mas trocou de técnico durante a semana, está um ambiente um pouco conturbado pelas manifestações pelo técnico que o Corinthians contratou. E então, assim, vamos ver como que vai ser esse jogo. Nesse jogo, eu acredito que tenha mais cara de empate também. No jogo de segunda-feira, de Bahia e Botafogo, acredito que o Botafogo, pela organização que mostrou nos últimos jogos, eu acredito mais na vitória do Botafogo do que o Bahia. O Bahia também fez aí um bom primeiro tempo no primeira rodada do Brasileirão, mas mesmo assim acredito que o Botafogo ainda tem a vantagem de ter um time mais organizado, então pode ser que leve os 3 pontos. Então, pessoal, bora começar a escalar o nosso time. Lembrando que eu gosto de começar a escalação pelos laterais, porque eu consigo ter uma noção se eu vou com uma linha de 4 ou uma linha de 3 defensores. Para essa rodada temos bons nomes para as laterais, alguns nomes que conseguiram uma boa pontuação na primeira rodada. A tendência é que esses jogadores continuem a valorizar. A pontuação para eles começarem a valorizar é muito baixa, então se eles tiverem uma pontuação ali de 5, 6 pontos ali, é uma ótima opção, porque provavelmente esses jogadores vão valorizar mais ainda. Aqui nessa tela aqui já de início dos laterais, né, tá ordenado pelo mais caro para o mais barato. Já temos bons nomes aqui, lembrando que temos ainda todo o time para escalar, então pode ser que a gente altere alguma coisa, falta ainda algumas horas para a rodada fechar. Mas aqui temos o João Pedro, que conseguiu uma ótima pontuação e a gente citou no primeiro vídeo. A gente não foi com o João Pedro para o nosso time, mas é uma ótima opção para essa rodada. Temos também o Marlon em contrapartida do confronto, né, que foi um atleta que conseguiu valorizar bem nessa primeira rodada. Aqui temos Lucas Piton, temos também o Puma Rodrigues, que ambos laterais do Vasco, que vai jogar contra o Palmeiras, mas que pode sim ser bons nomes para essa rodada. Mas a gente vai escalar o nosso time com Samuel Xavier e Marcos Rocha para essa rodada. O Marcos Rocha porque ele é um lateral consistente, ele tem bons desarmes e ele conseguiu uma pontuação boa para a primeira rodada. A gente fez a dobradinha de Vanderlei e Marcos Rocha na primeira rodada. Nessa rodada a gente vai com Samuel Xavier. O Fluminense tem mostrado bons jogos, tem performado bem e acredito na vitória do Fluminense para esse jogo. Pessoal, bora escalar nossa zaga. Aqui na zaga nós não temos tantas boas opções para valorização como temos nas laterais. Mas vamos tentar aqui pescar uma opção ou outra para a gente fazer uma zaga boa. Aqui nessa tela já temos o Maurício Lemos, teve uma boa valorização. Ele fez um gol contra o Vasco e isso contribuiu muito para a sua pontuação. Temos o Nino, o Fluminense joga em casa contra o Atlético Paranaense e o Fluminense tem jogado bons jogos aí e pode ser que seja uma boa aposta, não por tanto valorização, mas aí por acreditar que o Fluminense possa não sofrer gols. Temos aqui também o Arboleda, e o Arboleda vai iniciar a nossa zaga. O Arboleda joga contra o América Mineiro, então pode ser que o São Paulo não sofra gols nessa rodada. Acredito que o Arboleda seja uma opção aí nessa difícil rodada para escalar a zaga. O Vitor Cuesta também seria uma opção, mas eu prefiro para essa rodada o seu parceiro Adrielson, que vai ser a nossa segunda opção para a zaga. Temos outros nomes aqui para escalar, como Léo Pelé, temos também o Igor Gomes, mas para essa rodada a gente vai ficar mesmo com Adrielson e Arboleda inicialmente. Lembrando que ainda temos algumas horas para a rodada fechar, então pode ser que essa zaga aí sofra uma alteração. No meio-campo, a gente tem mais opções do que a gente tinha para a zaga.
e alguns bons nomes para continuar valorizando aí. A tendência é quem valorizou bem na primeira rodada continue valorizando. E por isso, e também pelas suas partidas boas pelo Botafogo, a gente vai continuar com o Eduardo no time. Ele teve uma ótima pontuação na primeira rodada. O Arias seria uma opção, mas por ele não ter jogado a primeira rodada, para essa rodada ele precisa fazer muitos pontos para ele começar a pontuar. O Andrei Santos, ele precisa fazer uma ótima pontuação para ele valorizar essa rodada. E como é uma rodada de valorização, acredito que para essa rodada ele não seja uma ótima opção. Acredito que tem outras opções melhores que ele. O Alan Patrick fez uma boa rodada. É uma opção para essa rodada também contra o Flamengo, porque ele é a criação do Internacional. Aqui temos o Matheus Fernandes, que vai jogar contra o Cuiabá fora de casa. Pode ser uma opção também para o meio campo. O Zaratio é uma opção para a rodada. O Zaratio tem uma boa chegada no ataque. Pode ser que faça algum gol. Porém, para valorização, ele não é um bom nome para essa rodada. Temos o Richard, que pode ser aí um nome mais alternativo do que os cartoleiros têm escolhido para essa rodada. Aqui temos também o Wellington Rato, que inclusive estará no nosso time essa rodada, por ser um jogador de boa movimentação ali no ataque, boa finalização. Pode ser que consiga aí alguns pontinhos importantes para a gente essa rodada. E quem fechará o nosso meio campo nessa rodada é o Iago Pikachu, possível batedor de pênalti aí do Fortaleza. Mesmo acreditando na vitória do Curitiba, creio que o Pikachu possa fazer um bom jogo e conseguir uma boa valorização que a gente procura. E esses são os nomes escolhidos para o nosso meio campo: Wellington Rato, Iago Pikachu e Eduardo. Temos outros bons nomes, né, para essa rodada, como foi citado anteriormente: Andrei, Arias, Zaratio, Alan Patrick. Mas por essa rodada ser uma rodada específica, uma rodada de valorização, acredito que esses nomes não sejam boas opções como os escolhidos aqui para essa rodada. Agora, pessoal, vamos escalar o nosso ataque. Aqui nessa tela aqui temos ótimos bons jogadores, inclusive Cano, que já começou o campeonato fazendo gols. Temos aqui Gabigol, Pedro, Caleri, Dudu, Soares, mas que a gente, de tantas opções, a gente precisa escolher 3 nomes. Não citei no início do vídeo, mas optamos por essa segunda rodada continuar no 4-3-3, e são alguns nomes aqui que precisam um pouco mais de pontos para valorizar, pelo seu valor inicial tá muito alto. São nomes que ainda para essa rodada eu não vou optar, mas pelo confronto, uma das opções que inicialmente estará no nosso time, ainda estou com um pouco de dúvida, mas inicialmente vai estar, é o Caleri. O Caleri aí é um potencial de gols do São Paulo. Temos aqui também o Dudu, que tem feito ótimas partidas pelo Palmeiras. Para essa rodada eu ainda vou optar não escalar o Soares, mas acredito que em breve ele estará no nosso time, por ser um fazedor de gol nato. O Hulk também é uma opção, mas precisa de um pouquinho mais de ponta aí para valorizar. E pela ótima primeira rodada, com gol e com uma assistência, e por a tendência ser continuar a valorizar, Gabriel Peck é uma opção e vai estar no nosso time nessa primeira rodada. Uma das nossas apostas da rodada passada foi Everaldo, que conseguiu fazer o seu gol aí, ajudou bastante a pontuação do nosso time, valorizou 4,36 cartoletas. Então, muito satisfeito com a pontuação do Everaldo na primeira rodada, mas a gente não vai continuar com ele no time nessa rodada. Flaco Lopes também teve uma ótima atuação na primeira rodada, conseguiu aí fazer o gol da vitória, né, contra o Vasco, mas também não vai continuar no nosso time. Vitor Jacaré é uma ótima opção para essa rodada, precisa de pouquíssimos pontos para começar a valorizar. Quem aí quiser uma opção mais alternativa aí, Vitor Jacaré contra o Botafogo.
E vamos continuar com o Endrick no nosso time. O Endrick fez um gol na primeira rodada e acredito que ele possa continuar aí mitando aí pra gente no nosso time. E o Alex Manga, por ser o homem-gol do Coritiba, é uma opção para alternativa para o ataque. Temos também aqui Daverson, uma opção boa no jogo aéreo. Temos o Marinho, que vai jogar contra o Inter fora de casa. Temos também o Pedro Raul, por ser aí um potencial de gols para o Vasco. E agora vamos escalar os goleiros, que na minha opinião é a posição mais complicada de achar um nome aqui para compor o nosso time. Temos aqui algumas opções. Léo Jardim fez uma ótima primeira rodada, garantiu os 3 pontos do Vasco. Temos o Cássio, que é um bom nome, um nome seguro, né? O Bento, que é uma opção mais alternativa por o Atlético Paranaense jogar fora de casa. O São Paulo, que acredito que está entre os 5 melhores goleiros do Brasil. Temos também algumas opções aqui mais baratas, como o Lucão, que na minha opinião é mais uma aposta. O Rafael também é mais uma aposta, mas pode ser que aconteça o SG do São Paulo e torne um bom nome aí para rodar. Temos Lucas Perry, que não estou tão confiante assim no SG do Botafogo, mas acredito que para essa rodada o melhor nome seja o Fábio. Eu vou fazer essa aposta para essa rodada. Pode ter que até fechar a rodada eu mude a minha opinião, por isso eu peço, siga a gente no nosso Instagram, lá a gente vai postar o time que a gente vai fechar a rodada. Semana passada a gente teve um probleminha ali, a gente não conseguiu postar antes de fechar a rodada, mas essa rodada a gente já se organizou, a gente vai postar o nosso time antes do encerramento da rodada. E agora vamos escalar o técnico do nosso time. O Fernando Diniz é uma opção, mas é uma opção mais cara, e nós temos apenas 8,90 cartoletas para escalar o nosso técnico. Então a gente vai procurar uma opção mais barata. Eu vou fazer uma aposta nessa rodada. Se você tiver um pouquinho a mais de cartoleta, ou se você tiver economizado um pouco mais no seu time, pode ser que você encontre aí alguma opção mais cara, como eu citei, Fernando Diniz, como Dorival Júnior, como o técnico Cuca. Mas para essa rodada, eu vou escalar o Ivo Vieira para ser o comandante da nossa equipe. E agora bora escalar o nosso banco de reservas. O banco do nosso gol, a gente vai colocar o Rafael para seguir aí a linha de raciocínio de SG do São Paulo. Na lateral, acho que eu não citei anteriormente, mas o Mateuzinho é um bom nome. Pensando em valorização, ele precisa de poucos pontos para começar a valorizar. Mas para essa rodada a gente vai com o Rafinha para lateral, para ser o reserva do nosso lateral. E o reserva dos nossos atacantes será o Daverson. Agora vamos escalar o nosso capitão. Confesso que eu ainda estou com um pouco de dúvida se eu coloco o Eduardo de capitão ou se eu coloco o Caleri, mas a princípio eu vou com o Caleri. Pode ser que eu altere isso, mas aí eu vou postar lá no nosso Instagram. Por isso eu peço, siga a gente lá no nosso Instagram, dá essa forcinha pra gente. É Futebol P sempre. Também se inscreva aqui no nosso canal, aqui, comente o que você achou do vídeo, dê algumas sugestões, coloque suas dúvidas aqui que a gente vai tentar solucionar as dúvidas até a rodada fechar. Se a rodada fechar e a gente não esclarecer a sua dúvida, volte aqui depois que a gente vai responder o seu comentário. A gente posta vídeos toda semana, por isso eu te peço, dê essa moral aí pra gente aí. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado e até semana que vem.